E aí galera, tudo bem com vocês? A ideia desse vídeo é falar um pouco sobre o elenco do Cruzeiro, essa reformulação que está sendo realizada nesse momento, né? Porque nós temos aí um grande número de jogadores que está deixando o clube e contratações de fato são muito poucas. Para ser bem sincero, apenas uma que foi oficializada pelo Cruzeiro até o momento, né? Que é o zagueiro Neres, que inclusive já treinou aí nos últimos meses do ano lá da temporada, já pegou medalha de campeão da Série B mesmo sem estar inscrito. Enfim, o Neres é a única contratação oficializada pelo Cruzeiro para a temporada 2023, mas a gente já tem alguns outros nomes aí próximos de um acerto. E a minha ideia nesse vídeo, eu já vou passar para o campinho agora, é mostrar para vocês como o Cruzeiro realmente precisava, antes de qualquer contratação, dar uma limpada no plantel, porque o nosso elenco estava muito cheio, a gente tinha jogador pra cacete, e dessa forma nem o treinador consegue trabalhar de uma forma ideal com todos os atletas, e nem os jogadores conseguem demonstrar todo o seu potencial ali dentro de campo, né? É até complicado você ver um elenco com mais de 40 jogadores, como que o técnico e a comissão vão poder observar de uma forma completa, perfeita, todos os jogadores. E talvez vocês estejam achando exagerado, mas de fato esse aqui era um elenco do Cruzeiro no final dessa temporada 2022, que foi muito bem sucedida, com acesso, com título da Série B, e eu deixei aqui no campinho jogadores que atuaram pelo time profissional do Cruzeiro, e no caso dos goleiros eu coloquei também alguns que foram relacionados para partidas, como o caso do Rodrigo Basílio e do Otávio, porque serão nomes importantes para a gente já pensar neles na próxima temporada, tá? Eu não coloquei o Neres aqui, ó, a carinha do Neres está aqui porque ele não chegou a ser relacionado para nenhum jogo, né? Mas ele vai entrar nessa reformulação do Cruzeiro, pelo menos até o momento. Eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira, dia 7, ele vai ser publicado aí na quinta, dia 8. Pode ser que nas próximas horas a gente tenha alguma grande novidade, mas beleza. Aqui nós temos 44 jogadores, tá? Eu contei, e todos eles estavam vinculados ao Cruzeiro até o último dia 30 de novembro, né? Alguns ainda têm contrato durante esse mês de dezembro, mas eu vou citar aqui aqueles que não devem continuar no clube. Começando do começo, pelo gol. Rafael Cabral é o nosso goleiro titular, tem contrato longo pela frente, um salário importante. E nós temos mudanças sensíveis aqui nos reservas, porque o Gabriel Mesquita foi emprestado para o Água Santa, né? Vai jogar lá o Campeonato Paulista, que seja feliz. O Denvis foi emprestado para o Atlético, né? Vai jogar aí Campeonato Mineiro, vai jogar Série D de Brasileirão. Eu continuo sem entender por que é que o Cruzeiro ainda não renovou o contrato com o Denvis, mas enfim, foi emprestado, também não estará no plantel. O Ezequiel, que jogou uma partida de Campeonato Mineiro, né, contra o Patrocinense, era reserva do time sub-20, está sendo liberado, será jogador do Goiás, tá? Então o Ezequiel também não será mais atleta do Cruzeiro. Dessa forma, a gente tem o Rodrigo Basílio, que é o goleiro do time sub-20 do Cruzeiro, né? Pelo menos foi durante essa temporada. Nesse momento, ele se torna o reserva imediato do Rafael Cabral, porque o goleiro Anderson, que virá do Atlético Paranaense, né, tem pré-contrato assinado com o Cruzeiro, tudo leva a crer que ele vai se apresentar a partir do dia 1º de janeiro, provavelmente no dia 2, dia 3, enfim. O Anderson será o outro goleiro do plantel ao lado do Rafael Cabral. Mas o Rodrigo Basílio, ele não deve ir para a Copa São Paulo justamente porque o Rafael Cabral não tem aqui um reserva nesse início de pré-temporada, né? O Cruzeiro vai se reapresentar dia 14. Então até uma informação que foi trazida aí pelo Samuel Venâncio, que o Cruzeiro deve ter Rafael Cabral e Rodrigo Basílio como seus goleiros nessa pré-temporada, e quem deve ser o goleiro do Cruzeiro na Copinha é o Otávio, que é um goleiro muito jovem, até a última temporada era o titular do Sub-17, mas ele vai completar 17 anos agora no final de dezembro, então em 2023 o Otávio completa 18. Então ele não terá mais idade para jogar no Sub-17 no ano que vem. O Otávio naturalmente assume a condição de goleiro principal do Sub-20. Então eu diria que para um início de temporada esses serão os 4 goleiros do Cruzeiro, tá? Rafael Cabral e Anderson aí os goleiros mais experientes, né, que disputam a posição. Rodrigo Basílio terceiro e o Otávio quarto goleiro, sendo aí o titular e o mais utilizado no Sub-20. Como zagueiros principais aí nessa temporada, nós tivemos Eduardo Brock, né, que teve aí o seu contrato renovado até o final do ano. Brock fica. O Wagner Leonardo estava emprestado pelo Santos até o final do Campeonato Mineiro,
mas não vai ficar no Cruzeiro, isso já foi determinado há um bom tempo, volta lá para o Santos. Obrigado, Wagner Leonardo. Lucas Oliveira foi adquirido, é atleta do Cruzeiro, tem contrato longo, fica. O Luiz Felipe tem contrato até 2024, em princípio também seguirá no plantel. O Zé Ivaldo voltou para o Atlético Paranaense, terminou o empréstimo. Obrigado, Zé Inchado, ajudou demais, mas foi embora. E aqui nós temos alguns zagueiros jovens, né? O Pedrão jogou algumas partidas, o Juan Santos jogou contra o Novo Horizontino e o Everton, que fez jogos lá pelo Campeonato Mineiro. São 3 zagueiros que ainda têm idade para jogar no Sub-20, tá? Então algum deles deve ir para a Copinha. O Juan Santos não irá porque se lesionou, né? Infelizmente, teve uma lesão no joelho, falei sobre isso no vídeo de ontem. Mas o Everton e Pedrão são aí opções para compor a zaga do Cruzeiro, que deve ter mais alguma contratação, né? E já teve a chegada do Neres, tá? O Neres é um zagueiro que certamente estará no plantel, vai ser utilizado, tomara que possa nos ajudar. Mas eu diria que desse quinteto aqui, né, o Everton e o Pedrão, eles parecem um pouco atrás aí na consideração do Pessolano, né? Porque eles tiveram pouquíssimas chances. O Everton não jogou na Série B, o Pedrão jogou, foi muito mal contra o Fluminense naquela partida da Copa do Brasil e depois não teve mais oportunidades no profissional, né? Pedrão é muito jovem, acho que precisa amadurecer um pouco mais e pode ser sim um bom zagueiro do Cruzeiro no futuro. E o Everton é um cara que eu enxergo muito talento nele. 2023 será o último ano de base do Everton, tá? Então agora ou ele vinga ou vai ser muito complicado pensar aí na sequência dele como atleta do Cruzeiro para o futuro. Mas vamos torcer para que ele se firme. Aqui no meio-campo a gente já teve confirmada a saída do William Oliveira, né, que estava emprestado pelo Ceará, terminou o contrato. Obrigado, William. Pablo Siles, que praticamente nem jogou, voltou lá para o Atlético Paranaense. Obrigado, Pablo Siles, fez muito pouco aqui. Fernando Canezin terminou o contrato, também deixa o Cruzeiro, valeu Canezin. O Felipe Machado se consolidou como uma peça importante do elenco nessa temporada, assim como o Neto Moura, né? Ambos têm contrato, ambos ficam no Cruzeiro. O Xavier ainda é um volante muito jovem, que pode ser utilizado lá no Sub-20, inclusive acho que vai jogar a Copinha, mas o Pessolano mostrou gostar bastante do futebol desse jogador. O Pedro Castro tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2023, mas não dá pra gente saber se ele vai ficar ou não. E eu coloco nessa mesma situação aqui o João Paulo e o Ageu, tá? O Ageu, que é um volante jovem, até jogou a partida contra o Novo Horizontino na Série B, é um dos destaques do Sub-20 do Cruzeiro há alguns anos, mas não recebeu muitas oportunidades com o Pessolano, né? Até o próprio Xavier jogou mais do que o Ageu. Enfim, vamos aguardar se o Ageu vai para a Copa São Paulo ou não. O pessoal lá da Federação Paulista abriu novamente aquele precedente de jogadores Sub-21 na Copinha. Então o Ageu e o Breno, né, que não tem idade mais para o Sub-20 em 2023, eles podem jogar a Copinha caso o Cruzeiro assim decida, tá? Mas eu gostaria de ver o Ageu tendo chances no profissional, até porque Copinha ele já jogou algumas, tendo muito destaque inclusive, é muito bom jogador. O Daniel Júnior é um meia que fica no elenco principal do Cruzeiro, tem contrato. Acabei não falando sobre o João Paulo, né, que teve aquela lesão grave no músculo, precisou passar por cirurgia, longo período de recuperação. Ele tem contrato com o Cruzeiro até 2023, veremos se fica ou não. João Paulo e Daniel são meias, né, independente de serem também uma ex-dupla sertaneja. Aqui para a ala esquerda, o Matheus Bidu foi embora, né, estava emprestado pelo Guarani, o valor fixado para a compra era alto, mais de 6 milhões. Biduzinho, muito obrigado, vai com Deus. Nós temos então o Kaique e o Marquinhos Cipriano, e o Cruzeiro está buscando o lateral esquerdo, justamente porque o Kaique deve jogar o Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira. É muito bom lateral esquerdo, me parece preparado para jogar pelo profissional do Cruzeiro, mas tem essas pausas, né, essas saídas para servir a seleção de base, e o Cruzeiro precisa se precaver, até porque o outro lateral esquerdo, o Marquinhos Cipriano, ele tem contrato de empréstimo até 30 de junho. Depois disso, o que vai acontecer com a carreira dele, ninguém sabe, tá? Porque o contrato dele com o Shakhtar também terminará, e aí o Marquinhos Cipriano pode se transferir para qualquer clube do mundo, tá? A partir do dia 31 de dezembro ele pode assinar um pré-contrato com o clube que ele quiser e obviamente com o clube que quiser ele. Para a lateral direita a gente tem o Giovanni Jesus, que também pode jogar como zagueiro. Rômulo Luomo que parla, deixou o Cruzeiro, graças a Deus, o contrato acabou, que seja muito feliz, muito obrigado Rômulo. O Wesley Gasolina tem contrato longo com o Cruzeiro, foi adquirido nessa temporada, acho que é uma das apostas do Cruzeiro aí, né, que possa render muito mais do que fez esse ano. O Léo Paz, contrato acabando, não será renovado.
renovado. Obrigado, Léo Paz, que seja feliz. Intervenção 1. No momento que eu gravei esse vídeo, não havia aí a notícia, nem a hipótese, nem a especulação de que o Giovani Jesus pudesse deixar o Cruzeiro, né? Essa notícia surgiu nas últimas horas. O Giovani deve ser jogador do Dallas dos Estados Unidos. Então, com essa provável saída do Giovani, o Cruzeiro vai precisar de 2 novas opções para a ala direita, né? Porque tem aí Wesley Gasolina, é claro que tem algumas opções, né? Atacantes que podem ser improvisados como ala, Bruno Rodrigues, o Juan Christian acho que pode jogar ali, o Stênio jogou ali, né? O Joseph lá na base, enfim, tem essa rapaziada. Mas pensando numa Série A é pouco e a gente vai precisar se reforçar nesse setor. E passando aqui para as opções de frente, né? Chay, nós vimos o Chay, vimos muito pouco, né? Emprestado pelo Botafogo, terminou o empréstimo, ele volta para o Botafogo. Tchau, Chay, que seja feliz. Vagninho tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2023. A intenção do Cruzeiro é que o Vagninho não esteja mais no plantel. O Vagninho também parece disposto a sair, mas até o momento não há nenhum acerto nesse sentido. Então eu diria que no dia 14 de dezembro o Vagninho deve se reapresentar lá na Toca da Raposa, a menos que apareça um novo clube para ele, coisa que a gente espera que aconteça muito em breve. Menino Stênio passou por cirurgia no ombro, mas a expectativa é que já esteja aí 0 bala para fazer a pré-temporada, para jogar o Campeonato Mineiro. Foi importante em alguns jogos da Série B. O Josepher também, um atacante que tem idade para seguir jogando no Sub-20, deve jogar no Sub-20, foi muitas vezes utilizado como ala por lá, né? Pode ser adaptado para jogar por aqui. É um garoto que também integrou o elenco do Cruzeiro, pode ser aproveitado no Campeonato Mineiro. Bruno Rodrigues, que foi uma das principais peças do Cruzeiro aí nesse segundo turno de Série B, muito bom jogador, super bem avaliado por nós torcedores. O Breno, que é um garoto, pode jogar a Copa São Paulo se o Cruzeiro assim decidir, né? Mas depois da Copa São Paulo ele não pode seguir no Sub-20, então ele ou fica no plantel principal do Cruzeiro ou será emprestado. Acho inclusive que no meio-campo ele pode produzir mais do que como centroavante, tá? Pelo menos no profissional ele não conseguiu jogar muito bem. O Jajá foi um jogador muito útil para o Cruzeiro nessa temporada, mas já foi embora, atleta do Atlético Paranaense. Obrigado, Jajá. E o Juan Christian, né, que veio como aquela aposta, um jogador para ser observado. O contrato dele de empréstimo com o Cruzeiro vai até o final de 2023. Então ele deve receber alguns minutos aí no Campeonato Mineiro, pode ser que jogue algumas partidas. Veremos aí o que o Juan Christian consegue arrumar, tendo uma pré-temporada, um ritmo de competição melhor. Deixa eu só puxar o Joseph aqui para ficar, né, mais bonitinho aqui no campinho. Rodolfo terminou o empréstimo, né? Ele que estava cedido pelo América, voltou ao Coelho. Obrigado, Rodolfo, o trabalho devolveu. Rafa Silva tem a situação indefinida, porque está se recuperando de lesão. O contrato dele com o Cruzeiro termina agora no final do ano, mas será renovado até que ele se recupere. Porém, eu vou deixar o Rafa Silva de bobeira aqui, porque a situação dele é totalmente indefinida, tá? Não tem como a gente cravar nada sobre permanência ou sobre o jogador ir embora. Luvanor, o cara mais legal do planeta Terra, já se despediu do Cruzeiro, terminou o contrato, né? Obrigado por tudo, Luva, 7 gols na Série B, ajudou demais, né? Mas foi embora aí. Edu é o nosso centroavante, tem mais 2 anos inteiros de contrato, né? O vínculo dele vai até dezembro de 2024. Edu fica no Cruzeiro, a menos que apareça uma grande proposta por ele, coisa que não aconteceu até agora. E o Lincoln, pelo que foi noticiado aí pelos setoristas, não ficará no Cruzeiro. Ele estava emprestado pelo Vissel Kobe, o Cruzeiro tinha a opção de encerrar o empréstimo agora no final da temporada, e é isso que vai acontecer. Tá? Então Lincoln fez muito pouco, né? Obrigado, tchau, vai com Deus. Da mesma forma que eu já coloquei o Anderson e coloquei o Neres aqui, eu vou cometer aqui a pequena, digamos, sei lá como que eu posso chamar isso, a heresia de colocar Rafael Bilu, tá? Que é um jogador que está chegando ao Cruzeiro para ser observado, né? Veremos se ele consegue se tornar uma peça útil, mas deve ser aí uma das contratações para o Cruzeiro para jogar no Campeonato Mineiro. A gente vê o que ele consegue arranjar. E o Matheus Vital, que também está muito próximo de um acerto com o Cruzeiro. Isso ainda não foi oficializado, né? Que tem que esperar os exames médicos e tudo mais. Mas Matheus Vital, Rafael Bilu, Anderson e Neres são os jogadores que devem se tornar atletas do Cruzeiro
para a temporada 2023. No caso do Neres, ele já está contratado, registrado, a porra toda, é jogador do Cruzeiro. O Anderson, a partir de 1º de janeiro, Rafael Bilu e Matheus Vital, muito em breve, devem assinar. Intervenção número 2, eu falei aí da necessidade do Cruzeiro trazer novos atacantes, e um deles deve ser o Matheus Davó, que fez até uma boa Série B com a camisa do Bahia, né, atleta que pertence ao Corinthians. Ele pode jogar pelos lados, mas lá no Bahia o destaque dele foi jogando como um atacante centralizado, ali um falso 9, então seria uma alternativa para disputar a posição com o Edu e possivelmente, quem sabe, com o próprio Rafa Silva. Se a gente quiser considerar o Rafa Silva aqui no campinho, seriam 32 atletas então no elenco do Cruzeiro, né, fazendo a ressalva que vários desses jogadores devem servir ao nosso plantel sub-20 na Copa São Paulo. Então a gente pode tirar aqui o Otávio, né, que deve ser o goleiro do sub-20, o Everton e o Pedrão, que devem também jogar a Copinha. Acredito que entre Xavier e Ageu, talvez os dois, né, mas pelo menos o Xavier vai jogar a Copa São Paulo. O Josefer, atacante, também vai jogar a Copinha. E aqui eu vou fazer um pequeno remendo, tá? Eu vou puxar o Breno aqui para a posição de centroavante, né? Porque foi a posição que ele foi mais aproveitado no profissional, tá? Então, galera, vamos dar uma olhada nisso aqui, sem preconceitos, tá? Vamos lá. Esses 26 jogadores aqui são um elenco capaz de disputar uma Série A de Campeonato Brasileiro? Na minha opinião, não, tá? Para a Série A de Campeonato Brasileiro, isso aqui é muito pouco. Agora, esses atletas são capazes de iniciar um ano e jogar um Campeonato Mineiro? Na minha opinião, sem o menor problema. Deixando bem claro que alguns desses atletas têm a situação indefinida no clube, né? Vagninho, João Paulo, Pedro Castro, por exemplo, são caras que podem sair, assim como o próprio zagueiro Luiz Felipe, mas a tendência maior é que o Cruzeiro busque alguns jogadores de mais peso, de um pouco mais de qualidade, quando estiver às vésperas da disputa do Campeonato Brasileiro, tá? O Cruzeiro não é um time que tem a melhor condição financeira do mundo, e por isso mesmo esses primeiros meses da temporada em que o Cruzeiro terá não apenas um campeonato pouco interessante como é o Campeonato Mineiro, mas também poucos jogos no calendário, né? Lembrando que são apenas 8 datas garantidas no Campeonato Estadual, o clube pode e deve fazer uma observação bem criteriosa aí dos atletas disponíveis no elenco, justamente porque as contratações que o Cruzeiro fizer tem que ser tiro certeiro. Creio que a partir da próxima semana, quando começar a pré-temporada, a gente comece a ter aí algo mais concreto, né? Jogadores chegando ao Cruzeiro, mais alguns nomes para dar uma reforçada nesse elenco, que, como eu acabei de dizer, concordo plenamente que é um elenco fraco para a disputa da Série A, mas a Série A não começa em dezembro, não começa em janeiro, ela começa em abril, né? No meio de abril. Até lá muita coisa pode acontecer e o Cruzeiro vai sim se reforçar. Acredito que teremos um time competitivo para fazer uma temporada segura, sem sofrer na luta contra o rebaixamento, que é o objetivo realista no primeiro ano que a gente acabou de subir. Se alguém estava desesperado falando que o Cruzeiro não ia ter jogador para disputar o Campeonato Mineiro, eu acho que esse vídeo sanou essa dúvida, né? Jogador tem, pode não ser os jogadores da maior qualidade do mundo, mas tem uma estrutura, já tem uma espinha dorsal e o Pessolano vai saber trabalhar com essa rapaziada aí. Quem não estiver entregando, bota para andar. A gente já viu como que funciona o trabalho do Uruguai, eu acho que todos concordamos que ele merece crédito, assim como a diretoria do Cruzeiro, Ronaldo, Gabriel Lima, Pedro Martins. O pessoal fez um belo trabalho em 2022 e nós esperamos que em 2023 seja ainda melhor, né? Porque a régua subiu, o grau de exigência também, e nós precisamos ficar na Série A. Eles sabem muito bem disso, tá, gente? Se tem um pessoal que sabe que o Cruzeiro não pode cair de jeito nenhum, é esse pessoal que dirige o Cruzeiro, que lida com as finanças do clube, sabe o degrau que é você jogar a Série A ou cair para uma Série B. Tá feito aí um panorama então desse elenco do Cruzeiro para um início de temporada, né, que pode ser sensivelmente mudado nos próximos dias. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, usa os comentários para dizer o que você acha desse plantel, setores mais carentes e tudo mais. Fica à vontade, vamos trocar uma ideia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!